A situação mundial não anda grande coisa, então eu volto aqui, não é sempre que eu falo sobre isso, mas volto a falar um pouco porque acaba afetando todo mundo e incomoda, inclusive seu esforço pessoal de evolução, de expansão da consciência, né? E está totalmente relacionado e tem impacto, um tem impacto no outro, então é uma situação delicada. E eu vou falar um pouco com vocês sobre isso hoje, porque faz parte da realidade que estamos nos confrontando dentro do contexto da realidade virtual, a como ela anda atualmente, ok? Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui trazendo ideias pessoais minhas, baseadas em minha grande teoria de tudo, de Tom Campbell, que possam ser contribuição para você, ok? Então, com foco hoje na situação geral mundial, né? Não vou detalhar, meu site aqui não é de geopolítica, né? Mas você tem vários especialistas da área falando sobre as coisas como andam. A situação do mundo está delicada, né? Tem guerras, tem doenças, tem coisas se espalhando. Como a gente sabe, né? Quem está no caminho da expansão e já compreendeu o mecanismo sabe que o medo e a geração do medo, mesmo que ele não exista, a gente acaba tendo medos por qualquer coisa, é uma coisa quase natural, mas que faz parte do ser humano. Quanto menos expandido, quanto menos perceptivo, quanto menos compreensível ele está, mais medo ele tem, ok? Então, na raiz está lá, disponível para ser usado. Então, como a gente tem uma grande parte da população mundial vivendo de forma inconsciente, né? Expansão da consciência, iluminação, é você tomar consciência de quem você é, do que você é e em que situação, que tipo de realidade você vive. E, em geral, não é isso que está ocorrendo, né? Infelizmente, com a maioria, vem meio dormente, meio automatizada ainda, né? Dentro das suas ações e reações, às vezes animais, às vezes minerais, de tão radicais que são, e isso é muito manipulado, ok? Existe no mundo interesses, a maioria das pessoas não é, como a gente diz, não está num grau de evolução para procurar o bem maior, o bem de todos, né? E alguns, uma parte de nós, tenta manipular os outros e extrair resultados dessas manipulações, e para isso usa o medo, ok? Agora, se a gente está ao par das coisas, se a gente tem percepção, né, se a gente tem entendimento, você simplesmente não se deixa manipular. Você vive entendendo o que está se passando e fazendo o que é melhor para você. Vai ser a melhor forma de você confrontar essa situação, né? Não adianta negar que ela existe, ok? E isso é um complô da ignorância mundial, ok? Seja lá quem forem as forças e seja lá que nome se dá para isso, né? Elas estão manipulando o que sempre fizeram, o medo dos seres humanos para obter benefícios próprios. Então são pessoas de baixa qualidade espiritual, de baixa qualidade evolutiva, e achando que o mundo é material e tentando tirar vantagem do mundo e de todos, manipulando as pessoas. É isso, ponto, né? Infelizmente, temos todas as qualidades de pessoa no mundo, em todos os graus de evolução e em todos os graus de comando, né? Visível e invisível, né? Direto e indireto, tratando de fazer estas coisas. E assim, o que você pode fazer a respeito disso? Diretamente, com relação a estas pessoas e a esses esforços, nada. Indiretamente, cuidando de você, estando na melhor condição espiritual, na melhor condição de consciência, na melhor condição de qualidade de ser, para ter a sua melhor qualidade de vida, independente das circunstâncias, né? Essa evolução, esse despertar para o fato de que você não é apenas o corpo, o avatar, e que você é a consciência que pilota o corpo e o avatar, e que você não depende de nada disso, aconteça o que acontecer, você vai continuar vivo e tendo esta e outras experiências, como já teve muitas anteriormente, né? Nós não somos consciências jovens, recém-nascidas, né? Nós estamos nesse planeta, por exemplo, entre outros, mas principalmente aqui, né? Aproveitando, experimentando diversos pacotes de experiência de forma sequencial e evoluindo e crescendo desde sabe-se lá quando, né? Pode ser desde as cavernas, como seres humanos, ou até antes disso, antes de existirem seres humanos para serem
experimentados como avatar, ok? Então agora temos os avatares humanos e estamos pilotando e experimentando experiências aqui, vivenciando pacotes temporários de experiência e com oportunidade de acumular crescimento, ok? Fiz várias postagens hoje voltadas para a questão do medo, do despertar e da melhor hora de você começar essa sua busca, essa sua evolução, né? É claro que quanto antes você tenha começado, a maioria das pessoas que estão no canal aqui e seguem outros canais e estudam por conta própria e já buscam essa evolução faz muito tempo, né? Ou faz mais tempo, ou faz algum tempo, quanto antes tenha começado isso, melhor, porque vai estar num ponto melhor agora de confrontar, de lidar com essa realidade que a gente está vivendo e que vai continuar vivendo, né? E que no momento não está com uma tendência aparentemente de melhora com relação à parte física dela, né? Então, quanto melhor posicionado você está em relação ao seu despertar, à sua própria evolução, à sua expansão da consciência, mais fácil vai ser para você lidar com o que quer que ocorra no que aparece ser essa realidade virtual, no que aparece ser esse teatro de realidade, onde a gente experimenta e tem oportunidades de aprendizado. Isso é apenas uma escola. Com relação a isso, está tudo certo. Essa escola reflete as necessidades da maioria, o que a maioria precisa, e para continuar avançando, né? Experiências que gerem aprendizados e crescimento, e às vezes essas experiências podem ser mais duras ou menos duras, mais fáceis ou mais difíceis, mais agradáveis ou mais desagradáveis. Isso são apenas rótulos. No fundo, são apenas fatos e experiências que vão servir para chacoalhar e acordar quem ainda está dormente e para ajudar a empurrar aqueles que estão começando a despertar a que façam um esforço mais acirrado nesse sentido. O objetivo da realidade é gerar oportunidades de crescimento da consciência, ponto, ok? Essa realidade é virtual, é como se fosse uma ilusão, é como se fosse um sonho, ela é construída de informação, ok? E estar... Cristina está falando aqui, gratidão, no começo não foi fácil, mas o aprendizado não termina nunca. Sim, o aprendizado não termina nunca. Nem a fonte tem o aprendizado completo de tudo que ela pode aprender. Essa fonte ela vem de longa data, vem anterior a nós, porque nós temos origem nessa fonte, e ela continua crescendo, expandindo, já tem um multiverso de realidades em andamento e continua crescendo, expandindo, e quando a gente entra em contato com ela diretamente, tem aquela percepção de algo extremamente luminoso, extremamente amoroso, né? É algo fantástico, mas ela continua em evolução. Não somos nós que vamos dizer que a fonte não tem para onde ir, não tem o que evoluir, assim como também não somos nós que vamos nos limitar a nós mesmos, que não temos não tem ponto de chegada. Isso aqui tudo é um processo de evolução, de crescimento e que não tem fim previsto, ok? Quanto mais a gente evolui, mais espaço de evolução, opções e oportunidades a gente vai ter de crescimento pessoal como consciência, ok? O avatar também pode crescer, pode evoluir, mas o objetivo do avatar é gerar a interação local, a gente poder participar dela temporariamente, por quanto ela dure, com aquelas condições que nos ajude a aprender o que quer que precisemos aprender. Todas as condições e fatos que ocorrem nesta realidade, vindas de onde quer que venham, de outras pessoas, parentes, próximas, distantes, da população do país, da população mundial, né? Tudo aqui serve como oportunidade de crescimento e aprendizado pessoal para a consciência que nós somos. Agora, as condições de vida a gente vai trabalhando para tentar levar as melhores possíveis que a gente puder, né? Construir elas mais ou menos confortáveis para que a gente tenha a melhor oportunidade e assim, ninguém quer que o seu avatar sofra, ok? Agora, o avatar vai passar pelo que tiver de passar, né? Ninguém que participou da Segunda Guerra Mundial, né, seja no fronte de luta, seja nos campos de concentração, né, escolheu isso como objetivo de vida, né? Aquilo foi uma parte, uma fase da vida daquelas pessoas, algumas sobreviveram, outras nem sobreviveram, as que sobreviveram aprenderam, tiveram a oportunidade de aprender com aquilo, né? A gente tem um exemplo clássico aí do Viktor Frankl, né? Que é uma pessoa que expandiu, evoluiu e ajudou outros à sua volta, mesmo estando em um campo de concentração, mas eu tenho certeza que se ele pudesse, ele não escolheria fisicamente passar por um campo de concentração. Foi uma condição do desenvolvimento da época em que ele estava ali pilotando o avatar dele,
o mundo chegou no que chegou naquele momento, ele participou e saiu com crescimento, com evolução, com galhardia, aproveitando, seja lá o que for que ele tivesse ali para aproveitar. Então, todas as condições são úteis para crescimento. É claro que algumas podem ser mais desagradáveis do que outras. O objetivo de Deus estar falando aqui hoje é que, assim, o mundo está num momento delicado. Está tudo errado? Tem algo errado? Né? Não, ele está refletindo. Nós somos co-criadores, nós, os 8 bilhões de habitantes aqui, somos co-criadores desse teatro, desse filme, e a gente está criando algo num momento difícil, algo pior do que aparentemente já foi, né? Porque estamos precisando, como massa, passar por essas dificuldades, enfrentá-las e crescer e criar momentos melhores para nós, de forma sábia, de forma consciente. Enquanto não estivermos conscientes, aleatoriamente vai vindo coisas mais fáceis, coisas mais difíceis e vai gerando oportunidades de desenvolvimento. Quando estivermos mais evoluídos pessoalmente, mais expandidos como consciência, mais evoluídos espiritualmente, como quer que você queira chamar isso, é qualidade de consciência. Quanto maior a qualidade da consciência, melhores decisões tomamos e realidades melhores criamos. Mas não vamos chegar a realidades melhores sem, já que é uma realidade co-criada pela massa dos habitantes do planeta, não vamos chegar lá até que uma boa massa de habitantes, né, uma massa crítica, faça isso tender para condições melhores. No momento atual, a tendência é para condições piores. As guerras estão se agravando, os conflitos, as desavenças entre países, entre seres, e vamos entendendo, né? Somos nós mesmos, ou parcela de nós que está em posições de poder, que está ajudando a arrastar isso, mas ninguém chegou ao poder se não fosse permitido pela grande massa, pela grande maioria, né? Ainda que fosse, porque as pessoas podem se revoltar, podem tomar posições a respeito disso, podem fazer diferente, né? E estão contribuindo neste momento para que a coisa vá nessa direção. Então tem guerras em ampliação, frontes novos sendo criados, desavenças entre países, ameaças, né? E aqui o nosso país está sendo administrado do jeito que está, ok? Pelas pessoas com a competência que tem e nos levando nas direções que tiverem que levar, ok? Quer você goste, quer não, a realidade se desenvolve para gerar oportunidades de crescimento, oportunidades de expansão para a consciência, né? Oportunidades de aprendizado, tudo gera oportunidade de aprendizado. Agora, além disso, você tem que cuidar do seu avatar. Então, em momentos de crise, é melhor que você esteja prevenido para situações de crise. As crises elas vão ser financeiras, filosóficas, conscienciais, né? A crise ela está vindo em todas as frontes e ela vai ser material também, ela já é, né? Aqui qual é a previsão para o nosso país? No momento é de inflação, né? Aumento de impostos geram inflação, aumento das coisas, aumento de combustíveis gera inflação. Então assim, eu só estou constatando, não estou dizendo que é bom nem que é mal. Né? Tudo vai ser oportunidade. Agora, se você tem uma consciência, percebe onde está, percebe o ambiente, você pode tomar, né, cuidado. Né? Por exemplo, se vamos ter guerras, né, como aquela questão da Rússia lá, continua se expandindo. Né? Existe briga entre Estados Unidos e Rússia, briga entre Estados Unidos e União e China. Né? Existe briga entre Estados Unidos e Europa também, né? O próprio Estados Unidos tira vantagem das coisas, né? Essa guerra lá teve problemas no gasoduto, então venderam gás mais caro para a Europa. Então assim, ninguém se entende, estamos num momento em que a coisa está bem ruim do ponto do entendimento, da compreensão e do amor. E a coisa, quando não vai pelo amor, acaba indo pela dor, ok? Vocês já sabem disso, vocês já têm consciência disso. Então, se a situação física para o seu avatar, para o avatar das suas pessoas queridas, ela é delicada, quanto você pudesse prevenir a respeito disso do ponto de vista daquilo que você pode fazer. Pode ter remédios que eventualmente fiquem indisponíveis, né, em situações mais graves, comunicação pode ficar indisponível, a gente pode ter falhas de internet, a gente pode ter falhas de energia, a gente pode ter falhas no fluxo do atendimento do abastecimento. Então, assim, você ter alguma reserva, algum pulmão nessas coisas em quantidades razoáveis, né? Ter backups, ter algum cuidado, né? Ter algum dinheiro em cash, né? Porque de repente o caixa eletrônico tem um problema de energia. Gente, eu não estou tentando pregar aqui
nenhum fim de mundo, nem nada como isso. Não, são crises que serão superadas. Mas se você está consciente da situação, vai focar no aprendizado e vai cuidar da parte física o melhor que você pode, com algumas medidas, né, de cuidado, né? Estamos com problemas de economia mundial, com problemas de guerra, as moedas vão flutuar, elas vão perder eventualmente valor, né? Então você está concentrado somente numa coisa ou em outra, né? Você ter uma diversidade, né? Nesses momentos de crise, por exemplo, bolsas não são coisas razoáveis para você estar fazendo apostas. Eu normalmente acho que não são nunca, porque não são algo que causa benefício para o ser humano. Nós estamos lidando com o jogo e toda vez que há jogo há perdas e ganhos. Então, para mim, com a minha estado de consciência, eu acho que bolsa é uma droga, né? Nunca é solução. Mas tem quem goste e tem quem use. Agora, tem horas e horas para fazer isso, né? Então, momentos de crise não trazem essas coisas. Você acredita que pode ser uma mentalidade global, sem fronteira, sem bandeira? Olha, é o seguinte, com relação a estas coisas, tem muita gente pregando tudo, de tudo. Agora prega às vezes da boca para fora para manipular você. Então assim, o ideal para a humanidade era uma humanidade consciente, que percebesse que é consciência, que não é a forma, e que soubesse, portanto, que todos somos consciência, que todos somos irmãos, que não temos que prejudicar uns aos outros e que a colaboração é a melhor forma de evolução do que a competição. Estaríamos muito melhores se estivéssemos todos colaborando, mas não tem nenhuma filosofia em andamento aqui comandada por ninguém no comando de país algum ou de estado nenhum, né, que está fazendo isso com boas intenções no momento, né? Porque para que isso florescesse precisaria da qualidade do ser humano ser melhor, né? Se o ser humano fosse melhor, nada disso esteria acontecendo para começar. E se ele estivesse melhorando, isso estaria indo num sentido de ser amenizado. Então, assim, não tem nada que esteja sendo proposto com bandeira, sem bandeira, com esta filosofia ou com aquela, que esteja sendo comandado. Né, o que está sendo comandado é uma grande confusão mundial para gerar medo, para gerar facilidade na manipulação das pessoas. Seja com política, seja com doença, seja com dinheiro, seja com economia, seja com o que for. O momento do mundo é triste, é lamentável, mas faz parte, né? E a gente vai superar isso se estiver bem preparado, espiritualmente principalmente. Estando equilibrado pessoal em termos de consciência espiritualmente, a gente se prepara também, tem consciência, se prepara o melhor que puder fisicamente, em termos, né, do que você pode fazer das medidas preventivas. Se você vê que vai chover, você sai com um guarda-chuva, né? E é esse tipo de coisa, que medidas preventivas você pode tomar para passar uma situação de crise que você sabe que é temporária, mas não sabe quanto vai durar. Então, não faz sentido, não tem como você entrar num bunker e viver o resto da vida lá, mas faz sentido você se planejar e se proteger adequadamente com o mínimo de algumas coisas que te durem alguns meses, né? Para que você, né, em caso uma coisa ou outra seja afetada, você tenha como superar aquela crise com você e com os seus, né, da melhor forma possível. Então cabe a cada um ver o que é adequado para se fazer como buffer de proteção pessoal. Não adianta querer fazer um buffer gigantesco, porque as coisas ficam velhas, as coisas se perdem, né? E isso é loucura e não vai ter para todo mundo. Mas você se proteger de alguma forma, minimamente, por um horizonte de semanas ou meses e manter isso pelo tempo que a coisa dura até que o pior chegue e passe, né? Que a gente não sabe qual é o pior, não sabe quando vai vir exatamente, mas se esperar o pior já era, né? Então, cuidado, caldo de galinha, eu costumo dizer, não faz mal a ninguém e muito menos para o seu avatar, ok? Agora, ficar focalizado nisso e com medo disso só vai piorar a sua vida. Então, eu tenho muita preocupação e muito cuidado quando estou falando disso, porque eu não estou aqui para somar ao medo que já estão gerando. Me dói muito quando vejo pessoas sérias e que têm conhecimento falando sobre a situação, mas assim, até usando nos títulos das suas conversas, né, coisas que geram medo, né? O fim do mundo está chegando, checkmate, né? Veja, cuidado, é um ponto de estrangulamento, é mais uma dificuldade que nós vamos passar das muitas que já passamos, né? Crise dos mísseis em Cuba nos anos 60, 70, era uma época em que a gente pensava que o mundo ia acabar. Eu vivia esperando ver uma notícia, aquela né? Olha, apertaram o botão e os mísseis partiram, né?
Tudo era possível naquele momento. Então, a qualquer momento, qualquer segundo, podia ser o segundo final. Era uma época terrível, né, em termos desse aspecto, né, mas não é diferente do que nós estamos passando hoje, né? A qualquer momento, qualquer idiota desses no comando fizer uma besteira, né, e às vezes proposital, não é nem sem querer, né, eles podem desencadear algo, porque hoje nós temos o poder de acabar com a vida sobre a Terra. Mas não é o caso, eu não acredito que seja, ok? Não parece que é, eu não vejo ninguém achando que com certeza é final, mas são dificuldades que nós vamos passar. E se for dificuldade final, sempre lembre-se sempre disto, né? Se você tem a noção, se você está expandindo a sua consciência, tem a noção que você é muito mais do que seu corpo físico, né, que isso é apenas um avatar, o que você é consciência, aconteça o que acontecer, isto no final vai ser como o fim de um sonho, né? Você acabou a sua experiência aqui, quer quando você morre, quer quando o mundo acaba, e não é o caso, né? É o fim de um sonho. Você acorda para o ser que você é e você vai avaliar como foi a sua vida, o que você aprendeu, o que você cresceu ou deixou de crescer e que novas oportunidades você vai buscar. Existe um multiverso de oportunidades. Este é apenas um numa infinidade de universos. Este planeta é apenas um na infinidade de planetas Terra que existem no multiverso, né? E eventualmente existam até outros planetas além da Terra, né, onde possa ser experimentado. Agora, eu sei que isso não é consolação às vezes, mas assim, se você tem a consciência de que você é a vida que segue e que tem experiências temporárias com um avatar aqui, isso também ajuda, mesmo que a solução fosse final. Mesmo que um meteoro, a gente não está livre, batesse na Terra, os dinossauros se foram porque um meteoro gigante bateu na Terra e acabou com a vida na Terra naquela época, né? Principalmente para os seres maiores como os dinossauros, foi fatal, acabaram-se todos, não ficou nenhum, ficaram os menores porque tinham mais condições de sobrevivência. E aí voltamos a evoluir até a chegada, né, do homem. E a qualquer momento, um outro meteoro pode se abater aqui. Tem tsunami, tem terremoto, tem vulcão, tem meteoro, tem raio, né? Tem de tudo, e tem bomba, né? Então, qualquer dessas coisas que venham a acontecer, podem sim criar essa situação. Mas não estamos olhando para o pior, né? Vamos superar, isso aqui é um projeto de evolução da consciência. Então a gente tem percalços, tem momentos piores, momentos melhores, e assim, de novo, e resumindo, não acredite em nenhuma bandeira neste momento que esteja vendendo que a solução é global. Justamente essa solução está vindo, né? Por isso é que se cria o medo, que se cria o desespero, para se vender a solução que alguns querem. Agora, a solução que nós queremos, que é que todos nós estejamos mais evoluídos e irmanados, porque sabemos da nossa essência e estamos trabalhando em conjunto e colaboração, nós não precisamos que ninguém venha impor isso de fora para dentro. Se estão trabalhando para impor usando medo, não é a solução final, é mais um atraso de vida. Então, não tenho a menor dúvida sobre isso, ok? O que estão propondo aí, o que estão armando é atraso de vida, ok? Agora, não quer dizer que vão conseguir, né? Vão conseguir criar muita dor e sofrimento, principalmente para quem não está preparado, porque a dor e o sofrimento é interno, né? Se você não tiver memória, você não sabe nada do que está se passando e você não sofre nada, porque você sequer entende. Vai sofrer como se não entende nada? Então, o sofrimento é sempre mental. Então, como eu estou preparado e não estou identificado, eu estou crescendo, estou trabalhando nessa expansão de consciência, e eu sei que no final do dia, nem nada do que se passa aqui é final, né? Então eu tenho mais equilíbrio para lidar com os problemas do dia a dia. É disso que eu estou falando. Então, quanto antes, as postagens de hoje foram voltadas para evolução, para o crescimento, para o início do seu processo, para que você inicie o seu processo. Então, se você viu as postagens hoje, falam alguma coisa sobre medo e sobre o início do processo. Se você já iniciou ali atrás ou lá atrás, que bom, né? Provavelmente isso você iniciou de uma forma percebida, de uma forma consciente, ok? Mas não quer dizer que você já não vem evoluindo desde longa data. Mas o objetivo é se expandir, se iluminar, é começar a fazer isso conscientemente. É você descobrir quem você é e o que você está fazendo aqui e colaborar com o processo porque ele se acelera. Então, onde quer que seja que você comece isso, é bom. Se já começou faz tempo, melhor para você. Se não começou, não existe momento melhor que este para começar. Porque daqui um pouco
vai ficar premente. E se você não tiver começado, quem não começou, vai ter muita dificuldade em lidar com a realidade. Então, o momento ainda é crítico por conta disso. Então, o alerta é, se você já está trabalhando nisso, siga firme e forte, siga atento, siga consciente, siga presente, né? Faça o que você puder por você e pelos seus, pela sua condição espiritual, de consciência, evolua, cresça, pelo avatar, pela parte física do seu avatar, se previna como puder e supere, passe pela crise o melhor que puder e maior do que entrou, ok? E é isso que você vai ganhar. Esse é o que a sua consciência quer, busca, precisa, e o que é útil vai minimizar. Viktor Frankl passou, né, saiu de um campo de concentração depois de 3, 4 anos lá, com 25 quilos, e saiu mais desperto, mais consciente, mais evoluído, tendo ajudado muita gente lá dentro, e com competência e aprendizado durante esses anos, para ajudar muita gente depois. Criou a logoterapia, né? Ele era do ramo da neuropsiquiatria, né? E ele fez uma evolução enorme lá dentro, descobriu, aprendeu o sentido da vida para ele e ajudou muita gente a encontrar durante o pior período físico da vida dele, ok? Então tudo é oportunidade no final do dia, né? Mas se você estiver mais preparado, tanto pessoal quanto interiormente, né? Como consciência, como fisicamente, para se confrontar às dificuldades, melhor, né? Tanto menos sofrimento para você através do seu avatar. No final, até o sofrimento percebido do avatar, se você está consciente, ele é suportável, né? Ele é superável, como foi para Viktor Frankl, né? E tomara que não chegue lá para você, tomara que você também tenha as medidas possíveis, né? Não existe segurança total numa situação dessa, em situação nenhuma. Segurança é uma ilusão do ego, mas existe prevenção, a melhor que você possa fazer dentro de condições razoáveis, ok? Então, vamos aproveitar essa fase, vamos crescer, vamos superar, vamos iluminar, ajudar a ser exemplo para quem mais possa crescer, porque só o crescimento pessoal vai nos fazer superar toda essa ignorância que existe no mundo hoje. Ninguém evolui em grupo, não existe evolução de grupos nem forçada goela abaixo por sistemas de governo, né? A evolução é individual, a gente cresce a partir da situação. E com uma massa crescendo, a situação melhora porque todos estão tomando melhores decisões, porque evoluíram. Evolução de consciência, evolução espiritual, melhoria da qualidade da sua consciência, expansão, iluminação, tudo isso são eventos pessoais. A gente, no caldo da coletividade, do ambiente que está rolando, a gente vai se superando, como fez Viktor Frankl. Okay? Na pior das situações possíveis. Então, a gente sabe que na pior situação possível, é possível obter evolução, obter crescimento, obter qualidade de vida interior, até que a qualidade de vida exterior chegue ao alcance da qualidade de vida interior. A qualidade da vida exterior, da nossa massa, porque coletiva, só vai chegar lá, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja, à medida que cada um de nós fizer o seu esforço para chegar lá na qualidade espiritual, na qualidade de consciência. Nós estamos falando aqui de nenhum benefício de paraíso posterior à vida, não, estamos falando de evolução da consciência. Enquanto a consciência não evolui, ela não vai encontrar coisas melhores. Qualquer realidade que ela for, ela vai levar com ela a qualidade dela, né? Então precisamos evoluir a qualidade de consciência para ter uma melhor qualidade de vida, até com os personagens, com o avatar, ok? E nada é insuperável, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, vamos nos preparar espiritualmente, consciencialmente, fisicamente, para confrontar o que vier nas melhores condições possíveis, sabendo que o melhor que a gente vai ter para fazer é sempre estar focalizado na oportunidade de aprendizado, de crescimento e dando o nosso melhor por nós, pelo outro, pela coletividade, pelos mais próximos, pelos mais distantes, a quem a gente alcance, né, com a melhor atitude possível, mas conscientes, preparados. Quem está consciente e preparado sofre menos, ou não sofre, né? E quem está inconsciente e despreparado é o que mais vai sofrer, é o que mais vai se ferrar, ok? Nesse aspecto. Então, o que nós estamos buscando é algo que seja positivo para cada um de nós, né? Como indivíduos, como ser, como consciência e como avatares, e como conjunto, como evolução, contribuindo para que a coisa venha um dia a melhorar. Nós vamos sair do atoleiro nos melhorando individualmente, sendo aquela melhora que nós queremos ver no mundo, né? Cada um de nós sendo isso, sendo exemplo,
contribuindo e começando a perceber que trabalhar em conjunto vai ser muito melhor, fazendo um reflexo disso também, crescendo uma grande massa nos líderes que nos lideram, que a qualidade deles hoje é péssima. Qualquer palavra que eu tiver aqui vai ser pouca para descrever a qualidade da nossa liderança, né? No mundo inteiro, mas é um reflexo da realidade, da quantidade dos seres, da qualidade dos seres que a maioria de nós é hoje, né? Precisamos melhorar individualmente para melhorar essa liderança, para que tenhamos um dia uma não necessidade de liderança, porque o dia que todos nós estivermos buscando o bem de todos e de nós mesmos em conjunto, né, todos nós nos beneficiaremos disso, saberemos o que é o melhor e o correto a fazer, e nem de líderes precisaremos. Seremos uma real sociedade global positiva, ok? Talvez até formemos uma ecologia, né, como seres humanos, né, conectados consciencialmente, tendo o humano, o indivíduo, conectado com o todo dos humanos e conectado com o todo do todo, mas criando uma sociedade conectada, ok? Que trabalhe se comunicando, inclusive mentalmente ou algo assim. O limite da evolução não existe, tudo é possível, né? Já imaginou uma sociedade humana onde os indivíduos são positivos, estão conectados entre si, trocando informações e trabalhando em conjunto, como se fosse uma evolução de uma abelha. A colmeia da abelha é uma coisa super básica, né? As abelhas são pequenos bits trabalhando em conjunto, em colmeia, gerando a sobrevivência daquela colmeia. Agora imagine um mundo de seres conscientes e inteligentes, amorosos, trabalhando em conjuntos e interconectados, né? É um ponto fantástico, provavelmente é para onde nós nos dirigimos, só que estamos um pouco longe de chegar nisso, ok? Aí não dependeremos de bandeira, de sexo, de globo, de nada disso, como alguém perguntou aí, né? Não depende de comando, não depende de organização externa. A organização vem de dentro para fora. Se nós estamos bem de dentro para fora, como indivíduos em maioria, estamos conectados, estamos exportando isso para o ambiente externo dos avatares que usamos para experimentar o ambiente aqui, ok? Esse é o caminho. Mas no momento, atenção, então, né? Estamos passando por um momento difícil. Quanto mais você puder trabalhar no seu despertar, na sua percepção e no seu interior, vai ser melhor para você atravessar qualquer condição difícil que venha por aí, ok? E o cuidado e a atenção também com o que você puder dar preventivamente para as questões da vida material do avatar vão ser positivos também, porque vão contribuir para que minimize os problemas pelos quais o seu avatar vai passar, ok? De novo, nós estamos aqui para transmitir medo, estamos aqui para transmitir confiança. Você é um ser que não vai ser afetado por nada, absolutamente nada que ocorra neste mundo, ok? No fim do dia, se esse mundo recebesse um meteoro e rachasse ao meio, você, consciência, continuará lá, continuará disponível, e haverá outras realidades virtuais que você poderá experimentar com outros avatares, mas vai ser uma pena, porque esta é uma realidade que tem um potencial, que é linda, é um universo, é uma coisa linda. Para cada lado que a gente olha, a gente encontra coisas lindas, basta procurar, né? E a gente ainda pode, como seres humanos, transformar isso para algo melhor. Depende de nós, tá bom? Um bom fim de semana para todos.